Opa, tudo bem? Vou fazer agora a questão 10 da Escola Naval de prova matemática, a prova azul. Uma questão de cálculo que envolve limites, só resolver limites mesmo. É uma questão, não é tão difícil, mas tinha que ter um pouquinho de conhecimento de limite. Tem uns ali que eu acho que por L'Hopital não vai sair, por exemplo, se a pessoa não soubesse nada além de L'Hopital. Bem, eu vou fazer a solução aqui. Eu espero que gostem. Ok, vamos começar. A questão deve ter aparecido aí para vocês, né? Questão 10. Aqui. Tá, ele está 3 limites. A gente tem que achar primeiro os limites. É o básico, né? O limite A, ele é... Vamos fazer um por vez. Limite, quando x tende a zero, de raiz cúbica de x mais 3 ao quadrado menos raiz cúbica de 9 sobre x. Tá. Esse limite, quando tem diferença de raízes cúbicas em cima, lembra o exercício anterior que a gente fez? Que também tinha isso e dava para usar uma identidade famosa, né? Que é esta aqui. A ao cubo menos b ao cubo é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b quadrado. Ou seja, como eu quero tirar essas raízes cúbicas para poder cortar as coisas, é conveniente multiplicar este termo por isso aqui, porque ele vai ficar com os termos diferentes de cubos em cima. É o mais conveniente de fazer e é o que eu vou fazer agora. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por o primeiro ao quadrado, que seria raiz cúbica de x mais 3 na quarta, porque é o quadrado, mais a multiplicação dos dois, então dá raiz cúbica de 9 vezes x mais 3 quadrado, mais raiz cúbica de 9 ao quadrado, que é o terceiro, né? Embaixo pela mesma coisa, que quer dizer multipliquei por 1, não alterei nada do meu limite. Opa, aqui é x mais 3, né? Na quarta, mais raiz cúbica de 9 vezes x mais 3 quadrado, mais raiz cúbica de 9 ao quadrado. Tá. Em cima, por causa desse produto notável, vai ficar a diferença de cubos. Então, isso aqui vai dar o limite, quando x tende a zero. Daí, qual que é a diferença de cubos? É x mais 3 ao quadrado menos 9 dividido por x vezes aquele produto ali. X mais 3 na quarta, mais raiz cúbica de 9 vezes x mais 3 quadrado, mais raiz cúbica de 9 ao quadrado. Tá. Agora eu posso expandir isso aqui para cortar o 9 e ficar com o termo em x que eu vou poder simplificar. Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a zero, de x vezes x ao quadrado mais 6. Porque vai ficar 6x mais 9. Com o 9 vai cortar. E embaixo vai ficar x vezes aquela coisa toda lá, né? X mais 3 na quarta, mais raiz cúbica de 9 vezes x mais 3. Tá dando pra ver ainda? Não, ó. Botei aqui. X mais 3 quadrado, mais raiz cúbica de 81, que é 9 ao quadrado. Tô já botando ali. Tá? Agora tá dando pra ver. O que a gente vai fazer agora? Seguinte, o x vai se cortar, porque x está tendendo a zero, então ele não é zero, eu posso cortar. Aqui não era x quadrado, né? Aqui é só x. Porque era x quadrado mais 6x, então fica só x mais 6. Agora é só aplicar o zero no limite. Cada determinação saiu, esse x era a determinação. Então a gente vai ficar aqui, A é igual, ficar aplicando zero, em cima vai ficar 6 sobre raiz cúbica. 3 na quarta, que é raiz cúbica de 81. Mais raiz cúbica de 9 vezes 3 quadrado. Então, é raiz cúbica de 81 de novo. Mais raiz cúbica de 81. Então, vai ficar 6 sobre 3 raiz cúbica de 81. Raiz cúbica de 81, dá para pensar que ele é 27 vezes 3. Então, esse aqui corta, fica 2, né? 2 sobre raiz cúbica de 27 vezes 3.
27 3 ao cubo. Aí vai sair. Vai ficar 2 sobre 3 raiz cúbica de 3. Isso é o valor de A. Que fechou, né? Então a gente achou o A. Agora achar o B. Qual que é o B? Vou fazer outra cor. O B, ele te dá que é o limite quando x tende a zero também. Nesse caso de módulo de x ao quadrado menos 2, menos x menos 2, dividido por x. Ok. É determinado, né? Se tu botar o zero aqui, vai cair uma determinação 0 sobre 0. Mas, esse aqui é muito simples. Por quê? Quando x tende a zero, concorda que, quando x tende a zero, esse módulo, ele troca de sinal. Por quê? Porque esse módulo ele mantém o sinal. Vamos pegar o módulo de x ao quadrado menos 2. A função f de x igual a x ao quadrado menos 2. Aqui. Aí. A função. Acho que antes ali eu posso ter tipo... aqui. F de x igual a x ao quadrado menos 2, ela é uma parábola que corta em raiz de 2 e menos raiz de 2. Essa parábola aqui. Então, quais são os valores que inverte o módulo? Esses aqui, onde é negativo, que seria isso aqui. Aqui é positivo, aqui mantém o módulo. Como zero, quando x está tendendo a zero, x está nesse intervalo entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Então, este módulo vai inverter. Já podemos botar lá. Nessa tendência de x tendendo a zero, esse módulo inverte de sinal. Então, fica 2 menos x quadrado. E o outro? Bem, módulo de x menos 2 também é meio tranquilo, né? Que daí tem que analisar a função f de x igual a x menos 2. A função, ela corta em x igual a 2 e ela é crescente. Então, acima de 2, para x maior que 2, ela é positiva, e para x menor que 2, ela é negativa. Como o x tendendo a zero ele é menor do que 2, então ele está no intervalo negativo, ou seja, eu inverto também. Então, menos 2 menos x, dividido por x. Então, isso aqui dá limite, quando x tende a zero, de 2 menos x ao quadrado, menos 2 mais x, sobre x. Isso aqui, então, vai dar limite, quando x tende a zero, o 2 corta, vai ficar x menos x ao quadrado sobre x. A determinação vai embora quando a gente simplifica pelo x. Isso dá o limite, quando x tende a zero, de 1 menos x. O que dá 1, né? Fechou aqui, né? Então, o valor do B é 1. Agora a gente já tem o A, a gente já tem o B. Falta achar o C. Vamos para outra folha. Depois eu volto ali para ver os valores. Bem, o C eu vou fazer da cor vermelha, para mudar um pouquinho. Então, o C. Quem é C? Tá dando para ver? Aqui, tá. Quem é C? C, essa aqui é um pouquinho mais chata. É limite quando x tende a 1 de x menos 1 na 9 vezes seno de 1 sobre x menos 1 ao cubo. Tá. Como tu poderia fazer? Pensando assim. Primeiro, faz uma mudança de variável para não ficar em x menos 1. Faz essa mudança aqui, ó. X menos 1 ao cubo, que é o que está ali, é igual a u. Então, isso aqui dá aqui o limite quando u tende a zero, porque quando x tende a 1, u tende a zero. Aí vai ficar u ao cubo seno de 1 sobre u. Tá, esse é o limite que é o complicadinho. Como é que tu pode pensar isso? Assim, seno de 1 sobre u está sempre entre menos 1 e 1. À medida que eu for tender u para zero, mesmo que não importa que valor seja esse, se for menos 1, menos meio, 1, 0, quando eu tender a multiplicar por um número muito próximo de zero, vai dar zero. Qual que é o único caso que poderia dar indeterminado? Se esse aqui fosse tendência a infinito.
Se isso aqui fosse para infinito, aí eu teria 0 vezes infinito, teria uma determinação, não daria para saber. Mas isso aqui não ocorre, porque este daqui está sempre entre... pertence ao intervalo menos 1 e 1. Então ele nunca vai tender a ser mais infinito. Então dá para ter uma noção que isso aqui dá 0. Mas como é que tu mostra isso de verdade? Na moral, como é que mostra? A gente vai fazer o teorema do confronto, ou popularmente conhecido como teorema de sanduíche, que é se um limite está entre dois limites que são conhecidos, quando ele tende ao mesmo valor, o valor daquele limite é o mesmo. Dá pra pensar tipo assim. Dá pra ver aqui, dá, né? Se eu tenho dois gráficos que eles tendem a um valor, o de cima e o de baixo. Então, se um terceiro gráfico está sempre no meio deles, ele vai tender ao mesmo valor de limite. Se esse aqui tende a L, esse tende a L, esse tende a L. Porque ele tem que estar sempre no meio, então ele tende ao mesmo. Esse é o teorema do confronto. Não é a prova matemática, né? A prova matemática é mais rigorosa. Atirei minha caneta pro lado. Olha só. Mas é um jeito mais gráfico de ver o que está acontecendo. E é isso que a gente vai usar. Como é que é o teorema do confronto? Bem, nós sabemos, isso é da matemática, que seno, dá pra ver daqui? Dá, né? Seno de 1 sobre u, ele é menor do que 1 e maior do que menos 1 para qualquer u pertencente aos reais, certo? Então, se eu multiplicar por u ao cubo, eu vou ficar que menos u ao cubo é menor ou igual que u ao cubo seno de 1 sobre u, que é menor ou igual que u ao cubo. Certo? Para qualquer u pertencente aos reais. Isso está certo. Eu multipliquei tudo por u ao cubo. Se u for negativo, vai só trocar o lado, mas é na mesma. Então, esta função aqui eu vou chamar de h de x. E essa aqui eu vou chamar de g de x. E essa daqui é f de x. Observe, então, que h de x é sempre menor do que f de x, que é sempre menor do que g de x. Isso dá a entender um termo do confronto ali. Tem uma função que está sempre entre as duas. E qual que é o limite, vamos para baixo, qual que é o limite de quando x tende a 0 de h de x? É o limite de menos u ao cubo quando u tende a 0. É 0. Qual que é o limite, quando x tende a 0, de g de x? É limite quando x tende a 0 de u ao cubo. Não é x, aqui é u, né? Desculpa, é u. Aqui é u e aqui é u. Eu botei x, mas não é x, né? Isso aqui é u, isso aqui é u. Desculpa aí. Erro meu. U tende a 0 de g de u. 0 também. Porque é limite quando u tende a 0 de u ao cubo. É 0. Ou seja, os limites laterais das funções tendem a 0 quando u tende a 0. Então, pelo teorema do confronto, então dá para dizer pelo teorema do confronto, TC, o limite quando u tende a 0 de f de u é igual a 0, pelo teorema do confronto. Ou seja, aquele limite é 0, o que faz todo sentido, porque essa função, essa função seno de 1 sobre u vai variar entre menos 1 e 1, e quando multiplicar por 0, ele vai tender a 0 ali. Quer ver uma coisa interessante? Como é que tu poderia representar isso aqui meio graficamente rapidamente? Vou fazer em azul aqui, ó. Como essa função está sempre abaixo de u ao cubo e acima de menos u ao cubo, u ao cubo seria essa função aqui, ó. E menos u ao cubo seria essa função aqui. Essa é u ao cubo e essa é menos u ao cubo. Como ela está sempre abaixo de u ao cubo e acima, e ela está intercalando, ou seja, ela está indo de 1 para menos 1, ela está fazendo intercalações, que é uma função periódica, porque é um seno, a função seria mais ou menos isso aqui, ó. Ela nunca ultrapassa aquelas linhas, mas ela faz esse período aqui. No caso, ela é uma função... isso aqui é exatamente igual ao espelhado, porque ela é uma função par. F de menos u é igual a f de u. Então, por isso, ele acaba sendo espelhado. Não está bem espelhado aqui, mas é para ser. Y/x. Isso aqui seria um esboço do gráfico do que seria isso aqui. Então, dá pra ver que tende a 0, né? Faz sentido. Então, a gente tem aqui já marcado, né? O C é 0. E o que ele pede na questão? Ele pede uma expressãozinha, né? Que é A
ele pede o valor de... Ele quer saber o valor de... Chamar de H, que ele pede que é A na 3B menos C. A daquele anterior aqui, ó, é 2 na 3 raiz cúbica de 3. Então, é 2 na 3 raiz cúbica de 3. Na 3, B quanto é que é? B é 1. Ó, B é 1. Então, vezes 1 menos C, que é 0, que a gente achou ali. Então, tá. Então, vai ficar 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo, que é 3. Então, dá 8 sobre 3 na 4, que é 81. Isso nos marca a alternativa A de amor. É isso aí. Questão 10 resolvida. Espero que tenham gostado. É uma questão que não era tão difícil, porque mesmo aquele limite que poderia fazer, teria que fazer por confronto numa prova, numa questão aberta, como é uma prova de lá, dá para ter uma intuição de que isso aqui tenderia a 0. Podia estar botando valores muito pequenos e tu ia vendo que ia dar 0. Então não era uma questão tão difícil, dá para fazer. Ela não era demorada também. Mas é isso aí, espero que se gostou das dicas do Bizu, compartilha, curte e comenta aí. Um abraço, até a próxima.